E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aí para fazer o pré-jogo de CSA e Cruzeiro que se enfrentam nesse sábado, dia 19 de setembro, a partir das 9 horas da noite, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Cruzeiro está em 14º lugar na tabela até o momento, com 8 pontos conquistados, já o CSA é o lanterna, na 20ª colocação, com apenas 4 pontos somados. Falando das prováveis escalações e começando com o time da casa, o CSA demitiu recentemente o técnico Argel Fuchs, e por isso será comandado pelo interino Adriano Rodrigues, que não deve fazer grandes mudanças no time. Então a mais provável escalação do time alagoano deve ter o goleiro Matheus Mendes, a zaga com Alan Costa e Kleberson, lateral direito Diego Renan, lateral esquerdo Rafinha. No meio campo, Márcio Araújo como um primeiro volante, Iago e Cedric também são volantes, mas que saem um pouco mais pelos lados, Rodrigo Pimpão como atacante pela direita, Pedro Júnior fazendo esse papel pelo lado esquerdo e no comando de ataque o Paulo Sérgio. Nesse time do CSA dá pra gente destacar alguns nomes. Esse Matheus Mendes é um goleiro muito jovem que inclusive foi formado na base do Atlético. Ele estreou na última partida, que foi uma derrota pro Cuiabá, mas fez algumas boas defesas. Kleberson é um zagueiro que jogou muito tempo no Sport, bem rodado no futebol brasileiro. O Alan Costa é um zagueiro que passou pelo Internacional e foi inclusive o autor do gol na partida entre CSA e Cruzeiro ano passado, que ficou marcado meio como o jogo da queda, né? Aquela partida que o Cruzeiro perde por 1-0 no Mineirão, que o Thiago Neves erra o pênalti. Acho que pouca gente lembra disso, mas foi o Alan Costa que fez o gol num rebote do Fábio. O Diego Renan é um velho conhecido nosso, né? Lateral direito, lateral esquerdo, vem sendo aproveitado mais pelo lado direito nesse momento. Márcio Araújo, outro jogador muito conhecido no futebol brasileiro, um volante muito forte, principalmente na marcação. Esse Iago é um volante que começou no Atlético, inclusive ainda pertence ao nosso rival, um jogador que tem uma chegada interessante na área. Rodrigo Pimpão, outro jogador bem conhecido, né? Muitos anos de Botafogo, algumas temporadas boas. É o artilheiro do CSA na temporada com 7 gols marcados. O Pedro Júnior é um jogador que apareceu muito bem no Grêmio quando jovem, teve até uma passagem muito rápida pelo Cruzeiro em 2007, acabou fazendo grande parte da sua carreira lá no futebol asiático, né? Ele jogou no Japão, jogou na Coreia, jogou na China, jogou na Tailândia. E o Paulo Sérgio também é um bom centroavante, é um cara que tinha muita expectativa na base do Flamengo, não conseguiu jogar tudo que sabe por lá, rodou bastante o futebol até aqui e já tá no seu 3º clube nessa temporada, tá? Ele começou o ano jogando o Campeonato Paranaense pelo Cascavel, foi pro ABC lá do Rio Grande do Norte e assim que terminou o Campeonato Potiguar se juntou aí ao plantel do CSA, somando o ano todo ele tem 19 jogos e 14 gols. E é um cara que o Cruzeiro tem que manter o olho aberto aí porque é de fato um bom finalizador. E eu destaquei aqui de lado esse camarada, o Alano, que não deve ser titular no jogo de hoje, mas integra o plantel do CSA e é inclusive o vice-artilheiro do time na temporada. O problema é que o Alano marcou 5 gols nos seus primeiros 10 jogos pelo CSA e desde que voltou a pandemia ele jogou 10 partidas e não fez nenhum gol. E é por isso mesmo que a gente tem que ter mais cuidado ainda. Agora falando do Cruzeiro, o técnico Ney Franco já tem uma base de time desenvolvida especialmente na partida contra o Vitória e a nossa provável escalação tem aí o goleiro Fábio, a zaga com Léo e Kaká, o lateral direito Rafael, o lateral esquerdo Matheus Pereira. No meio campo o Jean como um primeiro volante, o Jadson e o Maurício como meio campistas um pouco mais avançados, o Ayrton como um ponta pela direita, o Arthur Kaique como atacante pela esquerda e o Thiago como centroavante. Essa seria uma formação mais convencional do Cruzeiro, mas a gente tem uma dúvida aqui no comando de ataque, tá? Inclusive é até mais provável que o Thiago comece no banco e quem ocupe a vaga do suspenso Marcelo Moreno seja o Meia Regis, que pode atuar como um falso 9, tendo mais liberdade para se movimentar aqui na frente do ataque e não tendo uma referência, né? Já que essa dupla de zaga do CSA são jogadores muito altos e talvez o Cruzeiro queira trabalhar essa bola um pouco mais pelo chão, em jogadas rasteiras mesmo, de toque, infiltração. Essa é a mais provável formação, tá? Com o Regis como um falso 9. Tem gente falando que o Regis pode jogar pelo lado e o Arthur Kaique centralizado, mas eu não acredito muito. Acho que a ideia do Ney Franco é realmente tirar a referência de combate para a dupla de zaga do CSA, caras que são difíceis de ser batido no combate corporal, mas que não são atletas tão rápidos. Até por conta da altura, né? É muito raro um jogador muito alto ter grande desenvoltura aí nessa jogada pelo chão, mudança de direção, enfim. Em relação à última partida, a gente tem uma mudança na lateral direita, né? O Rafael começa como titular, por causa daquela lesão do Raul Cáceres. O Rafael já tinha jogado a maior parte do último confronto, então não deve ser problema. E eu botei aqui de lado os dois jogadores que estão sendo relacionados pela primeira vez e viajaram para Maceió, tá? O zagueiro Paulo, que também pode jogar como lateral esquerdo, e o Daniel Guedes, né? Que é lateral direito, mas também pode quebrar um galho pelo outro lado e até como um meio-campista aberto pela direita. O CSA tá na lanterna do campeonato,
campeonato, é claro que a gente olha para esse jogo como uma grande oportunidade do Cruzeiro somar 3 pontos, mas não esperem facilidade, até porque o adversário trocou de treinador, então isso muda naturalmente o ambiente, e o fato de ter diversos jogadores experientes, muitas cobras criadas nesse plantel aqui, deixa bem claro que o time do CSA não vai dar nada de graça pra gente. Pra fechar o vídeo eu vou deixar o meu palpite pro jogo, que vai ser CSA 1, Cruzeiro 2. O CSA marcará com Pedro Júnior e os gols do Cruzeiro serão anotados por Ayrton e Arthur Caíque. Se gostou do vídeo eu peço que você deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí pra dizer o que você espera do jogo, qual seria a sua escalação e também o seu palpite pro duelo. Lembrando que a bola rola às 9 da noite desse sábado e vai ter transmissão apenas do Premier FC, tá? Não vai passar em TV aberta, não vai passar em Sport TV, é só o PFC mesmo que transmite o jogo. E como eu sempre lembro, assim que terminar a partida, ali por volta das 11 horas da noite, a gente entra ao vivo aqui no canal para fazer a live, comentando o jogo, dando nota para os atletas e tudo mais. Por agora então é isso, muito obrigado por acompanhar, um abraço e até mais tarde. Valeu!